Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Ok, nós agora iniciamos esse texto que foi traduzido pelo Alex, né, dessa parte conclusiva do Panchadasi, que, como eu expliquei ontem, se refere a um livro que foi escrito por um dos gurus de Vidyaranya Swami. Aqui no livro do James existe um erro que diz que foi escrito por um dos discípulos de Vidyaranya Swami, mas não, foi escrito por um dos gurus de Vidyaranya Swami, que é chamado Parati Tirtha, ok? E o nome desse livro era Brahmananda, desse texto escrito pelo guru de Vidyaranya Swami, ok? Então, esse texto foi acoplado ao Panchadasi, por quê? Porque esse texto ele se refere somente à natureza ananta do ser que nós somos, a natureza ilimitada. Nós sabemos que a natureza de Brahmana, a natureza do nosso ser, do ser único, do ser não dual, é Satchitananda, é existência, consciência e ananta, existência, consciência e não limitação. Esse é o significado de Satchitananda. Como os textos, como os outros 10 capítulos escritos por Vidyaranya Swami, eles eram referentes à existência e à consciência, eles acoplaram esse texto de Parati Tirtha, que era referente ao aspecto ananta, ok? Então, o Panchadasi é uma compilação desses dois autores, Vidyaranya Swami e Parati Tirtha. Ok, nós iniciamos, então, o capítulo 11. Ok, nós vamos partir desse... Deixa eu sentar aqui. Esse texto na mão é melhor. As escrituras do Vedanta, os Upanishads, Taittiriya, Brihadaranya e Chandogya, essas escrituras dizem que a bem-aventurança da consciência não é um estado experiencial. Ó, de novo, aí nós estamos no ponto do Adilson. Nós temos o conceito da natureza do ser como ananta. Ok? O que é ananta? Ananta é a infinita não limitação da consciência e da existência, do ser. O ser não dual. A natureza de ananta é infinita não limitação. Por quê? Porque o ser é o substrato do universo manifesto. A gente pensa que o substrato do universo é o espaço. Não, existe um substrato do espaço, né? O espaço é o substrato da grossificação das energias dentro do universo e existe, né, o ser, a consciência, a existência, que é o substrato do espaço. Então, é aquilo que pervade, permeia o substrato de todo o universo. Isso é o que nós somos, né? Porque tudo é somente a tela. As sobreposições ocorrem na tela, e a tela é aquele fundo, aquela base, é o substrato no qual essas projeções ocorrem. Que projeções? Nomes, cores e formas. Okay? As projeções de Maya. Tá? Então, essas escrituras, elas dizem que a bem-aventurança da consciência é não somente existência, consciência, mas ananta. Ananta. E esse ananta não é um ananta experiencial. Mas ninguém entra no mundo do Vedanta sem querer haver a experiência de ananta, como Ananda. Né? Nós só entramos no mundo espiritual por quê? Porque a gente quer curtir a felicidade, a alegria, a paz, a satisfação, a bem-aventurança, né? Um sentimento de que nada está realmente faltando, né? De satisfação, de estar completo, pleno, satisfeito, né? A gente quer viver uma vida que a gente possa, né, usufruir, né? Desfrutar
dessa natureza chamada satisfação quase perfeita, como eu costumo dizer. Tá? Ananta é ilimitação infinita. Ela se reflete no intelecto humano como Ananda. Isso para colocar um ponto final entre a diferença entre Ananta e Ananda, sempre pegando o gancho com a questão do Adilson. Adilson? Cadê o Adilson? Pena que não, o Adilson está ainda aí. Pegando o gancho com a questão do Adilson, né? Como pode? A minha natureza é Ananta, mas Ananta não é uma experiência. Eu, como agente experienciador, eu estou interessado na experiência. Então, essa história de que a minha natureza é Ananta, mas esse Ananta não pode ser experienciado como Ananta, não me favorece em nada, porque eu faço o que eu faço, porque eu quero experimentar Ananda. Então, o Ananda é o aspecto experiencial de Ananta. Este Ananda, ele ocorre quando o intelecto humano é bem resolvido através da compreensão de sua natureza como Ananta. Uma vez que a gente compreenda que a minha natureza, a existência, a consciência, o substrato ilimitado e infinito de tudo, de todos os universos, de todas as dimensões, a luz que revela todos os mundos e todos os universos, quando eu compreendo isso, o que ocorre com o intelecto humano? Ele começa a desfrutar o subproduto deste conhecimento, desta compreensão devidamente assimilada e internalizada. Então, o que é esse subproduto? Esse subproduto é um sentimento de satisfação quase perfeita. Tá? Por que eu gosto de colocar satisfação quase perfeita? Porque as pessoas pensam que o Yanni viva com uma satisfação perfeita 100% do tempo. Não, mas o intelecto do Yanni, resolvido através do Jnana, ele é livre daquelas aflições que são subprodutos da ignorância, da real natureza do eu, do ser. Ele, tendo resolvido a sua mente através da compreensão de sua natureza como Ananta, ele desfruta Ananda. E esse Ananda é o reflexo da consciência no intelecto bem resolvido. Tá? Alguma dúvida aí? Você está entendendo, Adilson? Este Ananda que nós estamos buscando, todo mundo quer a realização, a iluminação, o autoconhecimento, porque a gente aprecia a experiência de não limitação. E essa experiência de não limitação é experiencial e é Ananda, mas não é uma experiência do ser, é a experiência do reflexo do ser numa mente resolvida através do Jnana. Você entendeu, Tânia? Se você entendeu isso, então você se considere uma estudante avançada de Vedanta. Seu microfone está fechado. Eu entendi. Eu só não sei o que significa Jnana. Jnana é conhecimento. Uma mente resolvida através do autoconhecimento. Tá, ok. Okay? A mente pode ser pacificada através de diversos tipos de atividades, inclusive atividades espirituais, sadhanas. Mas ela é devidamente pacificada ou resolvida através da compreensão de sua real natureza, porque isso vai queimar extensivamente as vasanas fundadas na crença de que a realidade é a dualidade e que a plenitude só é possível através do haver e evitar os objetos do campo. Tá? Então, nós compreendemos agora a diferença entre Ananta e Ananda. Nós estamos aqui porque a gente quer curtir Ananda. Aí as pessoas que pensam que Vedanta é somente uma filosofia, depois de 2, 3 meses ou 2, 3 semanas, eles abandonam o Vedanta porque eles querem resultado instantâneo. O resultado instantâneo a gente obtém como? Através da experiência. Eu vou comprar uma garrafa de vinho de qualidade e vou experimentar um Ananda hoje, porque hoje é domingo de carnaval e não vai ter pula-pula no bairro.
Né? Então, eu vou tomar minha garrafa de vinho e vou curtir o meu Ananda instantaneamente, e custa só 50, 100, 200 reais para experimentar essa plenitude, essa satisfação, essa resolução mental e emocional. Tá? Então, as pessoas, elas precisam inicialmente compreender a distinção entre Ananta e Ananda, compreender que tudo a gente faz para essa experiência de Ananda, e a compreensão de que Ananda só é realmente possível através do Jnana, através do autoconhecimento. Porque, de outro modo, o que a gente experimenta são momentinhos de anandinhas que estão sempre, sempre defeituosos, condicionados pelo estresse, né? E até mesmo pela ressaca que vem depois de beber uma garrafa de vinho, né? Então, tem sempre um preço, né? Toxinas envolvidas com a obtenção de Ananda, né? Seja uma garrafa de vinho, ou seja um relacionamento novo. A analogia do coral é muito boa, professor, porque é como mesmo se tivesse uma multidão, né? Essas anandinhas, elas se juntam e fazem uma multidão em cima da Terra, sim, como se fosse isso, né? Sim. Então, todos esses são pequenos aspectos, né, que ofuscam, né, como o Luciano disse, né, o meu Ananda é natural. Né? O ponto dessa analogia é que elas vêm a ofuscar. Aí a gente pensa, mas vida é isso mesmo. A vida é sofrimento com algum momentinho de satisfação quando você tem sucesso na vida, quando você obtém o que você quer. Então, a gente aceita que a vida seja isso, e a gente permanece focado, né, nessas pequenas anandinhas que vêm a ofuscar a minha natureza como Ananta. Né? Então, é por aí. Essa Ananda, eu acho que eu já cobri isso, essa Ananta, nós vimos que a consciência, ela não é parte, produto ou propriedade da matéria. Ela não é parte, produto ou propriedade, né, do mundo físico-material, do universo físico-material. Nós vimos também que existem outros aspectos para definir a nossa real natureza, não somente como consciência, como existência, mas como consciência. A consciência também, tal qual a existência, ela não é nem parte, porque principalmente quando nós olhamos a existência, né, focando mais no aspecto inerte do universo, a gente identifica a existência através, a gente identifica esse universo através da existência de si mesmo. Diferentemente da observação dos objetos sencientes, que a gente observa aquele fenômeno e a gente observa a existência e a consciência refletida naquele ser vivo, naquele ser senciente. O mundo físico-material, nós conseguimos observar somente o quê? A existência, porque a consciência ela permanece ocultada devido ao excesso de tamas, porque toda constituição puramente física, material, ela é carente de um corpo sutil que permita ela desenvolver uma vida ou uma consciência refletida que permita ela tomar decisões e andar por aí. Tá? Então, a existência, o mundo físico-material, a gente compreende através da existência. Aí nós dizemos, Vedanta, a existência que você vê no mundo, nesse universo, parece o quê? Que é um produto do universo físico-material. Tá? A gente se ilude e diz assim, o carro existe. Uau, o carro existe? Existe. A própria composição estrutural dessa frase dá a impressão que o carro existe, que a existência é um produto do carro. Que a cadeira existe, então a existência é um produto da cadeira. É como se cada objeto possuísse inerentemente a sua existência. É como se existissem diversas existências, porque ela é subproduto ou propriedade das constituições de Maya. Então, o Vedanta ele vai reverter
essa reversão imposta por Maya e vai dizer que o universo físico-material existe e ele é observável porque a gente percebe, sabe? A gente não consegue perceber, experimentar alguma coisa que não exista. Mas isso dá a impressão a nós de que existam diversas existências. Tá? A minha casa existe, a casa do meu vizinho existe. A existência da minha casa é melhor. Né? Porque a minha casa é maior, mais moderna. Né? Então, existe uma variedade de existências e o Vedanta vem a corrigir esse mal-entendido, dizendo que a existência é não dual, a consciência é não dual, a existência não é parte, produto ou propriedade da matéria, da casa, do carro, do corpo físico, do mesmo modo que a consciência não é propriedade, produto ou PPP, propriedade, produto ou parte do corpo físico. É uma partless principle que permeia, penetra, né, todo o mundo material, o universo material, mas permanece livre e independente. Né? Do mesmo modo que a luz permanece livre e independente de tudo aquilo que ela permeia e revela. Né? Do mesmo modo, Sat-Chit, existência, consciência. Do mesmo modo, este Ananta, que é a nossa natureza, ela não é um subproduto de um objeto de experiência. É por isso que o Vedanta afirma, enfaticamente, de que não existe Ananta nos objetos, porque Ananta não é parte, não é produto e não é propriedade do mundo dos objetos, sejam eles objetos inertes ou sencientes. Tem alguém indignado aí? Não, né? Fernando, eu já abri uma exceção entre você e o Bruno ontem. Né? Existem exceções, né? Eu sei que existe muita Ananta aí entre vocês. Este Ananta não é parte, não é produto, nem é propriedade. Este Ananta é um princípio livre e independente dos objetos que permeia, né, todos os objetos, que vivifica os objetos com sua natureza ilimitada, dando vida a todos os objetos sencientes e inertes, permanecendo livre e independente dos objetos. Ele não é um subproduto dos objetos, esse Ananta. Em outras palavras, não existe Ananta nos objetos de experiência. Sejam eles objetos inertes, sejam eles objetos sencientes. Ok? Por isso que o Vedanta, né, ele expõe os fatos como são, apesar da indignação das pessoas não apreciativas do Vedanta, e vai ao extremo de dizer, olha, você ama sua esposa, seu marido, simplesmente por autointeresse. Porque você ama a si mesmo, é conveniente a você amar o seu marido ou sua esposa, entendeu? Porque te dá conforto, te dá satisfação, te dá isso e aquilo, desde que a sua esposa, o seu marido, a sua esposa, o namorado, sejam ainda um objeto de prazer. Às vezes, alguns desses objetos de prazer se tornam também, com o tempo, objetos de desprazer. Né? A gente sabe disso, né? Por isso que existe o divórcio no mundo. Né? Só esse Ananta, ele não é limitado nos objetos, ele não é produto, ele se expande, ele permeia os objetos, se expande, entendeu? Ele permanece livre e independente. Quando o mundo entra em dissolução, este Ananta, ele permanece inalterado e intacto, iluminando o quê? Iluminando a si próprio. Por isso que a gente diz que este Ananta, esta consciência, essa existência, é autoluminosa. E ela ilumina as projeções de Maya, Ishvara, entendeu? Sem fazer nada. A sua natureza é a auto-iluminação, ok? Ela irradia a sua plenitude, porque só existe essa consciência, a existência, essa Ananta, né? E essa Ananta, ela, por natureza, ela concede a Ananta aos seres vivos, mais especificamente, aos jivas humanos. Por quê?
Porque somente os jivas humanos têm a capacidade mental, intelectual e emocional de experimentar e apreciar o Ananta, que é a natureza de tudo e de todos. Ah, não, meu gatinho sabe o que é Ananta. Porque de vez em quando eu vejo que ele está em profunda meditação e eu tenho a impressão que ele vai em Nirvikalpa Samadhi, né? E ele começa a repetir um mantra no meio da noite. Né? Não, é somente os seres humanos têm a capacidade de compreender a sua natureza ilimitada. Né? Então, esta Ananta, ela concede Ananta aos seres vivos, mas ainda assim, devido à Maya e devido ao erro de desenho de projeção da parte de Ishvara, os órgãos sensoriais dos jivas são focados obsessivamente no mundo dos objetos. E essa Ananta não pode ser encontrada no mundo dos objetos. Essa Ananta só pode ser encontrada na compreensão da minha real natureza como sujeito absoluto. Okay? So, Ishvara fez esse erro de desenho, mas imediatamente corrigiu esse erro. Na verdade, não é um erro. Ele teve que fazer um compromisso com Maya. Maya queria enganar todo mundo, né? Colocar todo mundo no samsara chakra sem nenhuma saída desse labirinto. Aí Ishvara falou, tudo bem, eu não vou discutir com você, porque você vai ficar, né, sempre aí enchendo o saco depois. Eu vou deixar você fazer o que você quer fazer, mas eu vou revelar as escrituras para os meus jivas humanos, de modo que eles possam gradualmente desenvolver a capacidade intelectual e compreender, né, que a natureza Ananta não é encontrada nos objetos, mas é encontrada na própria natureza do jiva humano. A Betânia é uma pessoa que ama todos como a si mesma. Ela está aqui, ela vê o ser em todos e ela ama todos incondicionalmente. Ela está aqui, mas ela está, né? Foi a primeira vez que eu entrei, professor, só fui ver aqui, ó. Ela, com muita consideração pelo ser que somos, né? Um ser único, não dual, ela está se preocupando de ajustar o enquadramento da câmera de modo que ninguém se sinta negligenciado. Ok, tudo isso para dizer que esse Ananta, ele não se limita nem mesmo às condições mentais do jiva humano, né? Nós vimos que esse Ananta, ele é experienciável através do Ananda, e o Ananda é o reflexo do Ananta no intelecto do jiva, e eu cometi um erro técnico, muito embora é um erro importante. No Vedanta nós temos uma expressão chamada de leading errors. Leading errors são erros que vão nos conduzindo à verdade. Ok? Eu disse que o ser, esse Ananta natural, ele pode ser experienciado através do reflexo da consciência numa mente bem resolvida, através do conhecimento, e às vezes através do Samadhi Yoga, da meditação e do silêncio profundo. A gente experimenta uma satisfação inerente desse reflexo da consciência numa mente pacificada, né? Mas a verdade absoluta é que este Ananta, ele se manifesta até mesmo numa mente atribulada, numa mente não pacificada, numa mente rajásica, ok? E isso é um ponto interessante, que alguns de vocês já devem ter ouvido eu dizer, que uma vez que esse autoconhecimento seja ou é bem assimilado e internalizado, o Jnani já não se preocupa com a sua condição mental. A condição mental do Jnani é predominantemente mais satífica. Ele experiencia um shanti, uma paz, uma satisfação mais contínua, mais constante, mais frequente, mas mesmo quando a mente é mais rajásica ou mais tamásica, o autoconhecimento é igualmente presente. Então, o que isso significa dizer? Significa que até mesmo quando a condição mental não é satífica, o Jnani ainda assim experiencia Ananda. Ananda, porque o reflexo da consciência
na mente do indivíduo, ele continua, independentemente da condição ou das proporções dos gunas. Alguém tem dúvida a respeito disso? A minha natureza como consciência e existência ilimitada, ela permeia a minha condição mental, qualquer que seja a minha composição única, e ela permeia todas as minhas experiências, que é o reflexo da consciência, né, permeando os objetos que ocorrem dentro do meu campo. Tá? Então, até mesmo independentemente da nossa condição mental, essa Ananta, que é a nossa natureza, acompanha todas as nossas interações, todas as nossas transações, entendeu? Independentemente da nossa condição mental, no estado de vigília, independentemente dos meus 3 estados, do sono profundo, do estado do sonhador e do estado de vigília, ok? Ela é sempre ali, essa plenitude, né? É curioso que a gente experiencia ela no sono profundo, e a gente vai analisar esses 4 tipos de Ananta, ok? É um fator, esse Ananda é um fator livre e independente que pervade a mente e a faz ocasionalmente feliz. Eu gosto desse ocasionalmente feliz, né? Ela é feliz quando o indivíduo é sob efeito de Maya e ele continuamente acredita, né, que a felicidade inerentemente existe nos objetos, e quando ele tem sucesso em obter e manter o que ele quer, ele ocasionalmente experiencia esse reflexo da consciência numa mente mais satífica. O reflexo na consciência numa mente mais satífica produz o quê? Paz, satisfação, tranquilidade, né? Segurança, shanti. Minha mente é livre, né, da tirania dos meus desejos e aversões, da tirania dos meus impulsos de querer controlar a minha experiência. Então, eu estou relaxado, eu experimento essa satisfação natural, né? Então, por isso que nós dizemos que é mais facilmente reconhecível esse Ananta se a mente estiver satírica. Mas uma vez que esse conhecimento seja claro, firme e bem estabelecido, a gente sabe que a gente experimenta essa natureza como Satchitananda, independentemente das condições mentais. Por quê? Porque o conhecimento é aquilo que é sempre presente, always good. O conhecimento, uma vez que ele foi devidamente apropriado, assimilado, internalizado, integrado, ele é sempre presente. Tá? Você já não precisa de uma mente satívica para saber que você é Satchitananda, que você é Brahman. Você não precisa. Você precisou até você assimilar essa compreensão e retê-la indefinidamente, livre de qualquer dúvida. Isso é doubtless self-knowledge, né? Firme, sempre presente, né? Eu chamo de uma convicção, uma certeza, uma convicção de autoconhecimento, do mesmo modo que nós temos uma convicção de que nós somos um ser humano e não um gato ou um cachorro, né? Nós temos determinadas convicções de conhecimento a respeito de nossas identidades, né? Mas quando a gente obtém esse conhecimento, a gente também obtém essa convicção, essa certeza a respeito do fato de que eu sou a consciência plena e ilimitada, a existência plena, né? Satchitananda, né? Essa é uma convicção de conhecimento que permanece bem internalizado, independentemente das constituições gúnicas da minha condição mental. Ok? Vocês percebem a diferença? A diferença do Ananta, que é obtido através do Jnana, e o Ananta, que é obtido através do objeto. Existem 2 tipos de objetos, digamos assim. Existe o objeto que eu entro em contato e o objeto que é a minha condição mental. A condição nossa mental
é o nosso instrumento primário para contatar e experienciar os objetos. Mas essa condição mental é também um objeto. Tá? Então, independentemente do objeto que eu estou experimentando, independentemente do meu instrumento primário para experimentar os objetos, entendeu? Essa sensação, este sentimento derivado dessa compreensão não é afetado. A mente pode permanecer estressada, mas essa convicção de autoconhecimento, ela offset, ela compensa, e imediatamente existe aquela convicção de que tudo isso ocorre dentro do mundo das experiências que dependem do instrumento primário de experiência e os objetos de experiência. Aquilo ali é constante modificação. O autoconhecimento estabiliza essas oscilações das condições mentais, mas ainda assim a condição mental, que é vista a partir de então como um objeto, que objeto? O meu instrumento primário através do qual eu experimento o mundo. Esse instrumento primário também é um objeto, nós já determinamos isso, que os pensamentos são os objetos, as emoções são objetos, né? E nada disso vai impactar esse ananda interior, interno, que é derivado dessa convicção de autoconhecimento. Tá? Ah, mas isso é parece mental. O que a gente sabe, o nosso conhecimento vai condicionar a nossa experiência. Se você alinhar, adequar o seu conhecimento com a realidade, né, do mundo de Mithya, você vai experimentar prazer. Sejam eles a realidade do ponto de vista dármico do campo, né, seja ele a realidade em termos dessa ordem de realidade ser simplesmente uma mera aparência. Tudo isso, entendeu? Vem quando uma vez alinhada com esses conhecimentos védicos, a nossa experiência naturalmente se torna ananda, apesar das dificuldades e as crises que o mundo, os nossos karmas possam nos apresentar. Tá? Esse é o poder do autoconhecimento. Minimizar e produzir, propiciar essa força, esse equilíbrio mental e emocional, apesar das circunstâncias do campo e apesar da minha condição mental e intelectual. Né? Existem momentos... Vocês lembram daquela história do guru que ensinava todas essas coisas no ashram dele? Aí um dia teve como se chama? Um rebanho de elefantes, não é rebanho naturalmente. Manada. Uma manada também, como vacas. Né? Uma manada de elefantes que começou, né, milhares de elefantes vindo em direção ao ashram dele. Aí alguns swamis lá disseram, tem uma manada de elefantes, eles vão passar por cima de tudo. Aí, para surpresa dos discípulos, o guru, embora ele já tivesse 70 anos, ele foi aquele que corria mais de todos. Ele saiu disparado, correndo. Os elefantes foram chegando, aí ele rapidamente, como se fosse um jovem, ele subiu na árvore e encontrou proteção e se salvou. Né? Então, qual era a condição? A condição emocional, aquele instrumento primário de experiência naquele momento. Era o que a gente chama de fly and fight. Né? A gente corre, entendeu? E luta pela sua sobrevivência. Né? Então, é aquela luz vermelha assim, corre, perigo, corre. E ele correu. Aí os discípulos mais tarde disseram, mas você que fala de tudo isso, que isso simplesmente é uma mera projeção, uma sobreposição, uma ilusão, é uma ordem de realidade aparente que não afeta a consciência, que não afeta esse estado de shanti, de paz, esse estado, né, de bem-aventurança. Por que você saiu correndo? Por que você não permaneceu em bem-aventurança, esmagado pelos elefantes, né? Aí ele simplesmente diz, mas eu? Não, aquilo ali foi o corpo do Swami, o corpo do Guru, entendeu? O corpo aparente do Guru, aparentemente correndo, dos elefantes aparentes, subindo nessa árvore aparente e salvando esse corpo aparente do Guru. Mas dentro de mim existia Ananta, existia essa paz
essa testemunha não experiencial, entendeu? Que testemunha e percebe todo esse fenômeno ocorrendo dentro das leis da natureza, de preservação da nossa existência, da nossa vida, né? Mas eu permaneci firme no meu autoconhecimento, sabendo que tudo isso pertence a Ishvara, né? Então, esse Ananda é um Ananda que nos permite até mesmo um grau de satisfação em meio a adversidades extremas, tá? O Ramji costumava dizer, um período que eu tinha mais contato com ele, se eu perguntasse para ele, tudo bem? Ele se indignava. Porque ele dizia, tudo bem, cara, o que você está dizendo? Eu estou sempre bem, porque eu sou o ser, sou pleno, inteiro e completo. Não tem essa de estar mal, entendeu? Eu não sou o Jiva, né? Não tem essa de tudo bem. Aí a Sundari me falou, não pode falar dessas coisas com ele, porque ele virou um porre de chato agora. Uma vez ela me disse assim, entendeu? Naturalmente, que eu estava me referindo ao estado mental dele, o estado físico, né? Então, tudo bem. E o Ramji dizia, aqui está tudo bem quando está bem, está tudo bem quando está mal. Por quê? Porque o Yanni, ele tem esse seguro, entendeu? Essa apólice de seguro que simplesmente amortiza, né? Protege, né? Os impactos decorrentes das nossas situações, circunstâncias kármicas de vida, né? Então, existem diversos tipos, alguns tipos de bem-aventurança. A gente vai entrar nesse aspecto. Uma delas é através do Yana, como nós escrevemos, né, nessa introdução agora do capítulo 11. O outro tipo de Ananta é imposto por Ishvara, é o Ananta decorrente do estado de sono profundo, né? A gente sabe que quando a gente experimenta o sono profundo, as nossas mentes são resolvidas, né? Elas são pacificadas. Todas as nossas aflições, né? As nossas preocupações, as nossas antecipações, né? Elas são resolvidas no estado do sono profundo. É por isso que a gente adora esse estado de sono profundo, porque é um estado no qual nós experimentamos esse Ananta natural, entendeu? Imposto por Maya e Ishvara. Porque Maya e Ishvara, quando eles criaram o Jiva, eles falaram, ok, a gente vai colocar esses caras lá e a gente vai colocar eles e elas para correr atrás de objetos, né? Imaginando que os objetos sejam realmente a fonte de Ananta, mas a gente não pode, né, abusar muito dos caras, senão a gente vai destruir eles rapidamente, né? Então, a gente tem que dar um intervalo de algumas horas por dia para eles experimentarem o Ananta, que é como se fosse a sua fonte de vida energética, né? Sua bateria natural. Então, a gente tem que recarregar eles com Ananda no meio da noite, de modo que eles possam se revitalizar, desfrutar desse Ananta, né, propiciado pelo Lorde Ishvara, né? Se fosse por Maya, ele deixava a gente correndo atrás dos objetos 24 horas por dia. Imagina viver sem esses momentos de Ananta, né? Depender só desses momentinhos de anandinhas quando a gente tem sucesso em obter o que a gente quer. Seria muita crueldade, né? Ishvara falou assim, não, isso é demais, eu não aceito. A gente precisa, né, atenuar um pouco o sofrimento dos jivas humanos, vamos propiciar a eles um sono profundo. 3 estados, o sono profundo. É porque você está cobrindo um pouco, agora ele está todo torto. Eu estou tentando fazer o seu olhar vir para cá, porque está bem... Não, mas eu tenho eles lá, eu sempre volto para lá. Eu já estou com um torcicolo a propósito, você vai ter que trabalhar um pouco mais. Eu vou ter que mudar a posição. A posição do computador. Então, voltando para a história do Ananta. O Ananda do sono profundo é um Ananta importante. Ele não é uma questão meritória, é alguma coisa que Ishvara propicia a todos os jivas humanos, todos os jivas, até mesmo os gatos, cachorros, né? O bicho preguiça, ele dorme mais do que outros seres vivos, né? Mas todo mundo tem direito a esse Ananta natural, né? Desenhado por Ishvara. Né?
Então, nós temos o Ananta, que é fruto do esforço espiritual de cada ser humano. Nós temos o Ananta, que é concedido por Ishvara, que não é fruto meritório, mas ainda assim a gente precisa merecer o sono profundo. Vocês já notaram? Quando a gente vive uma vida em não harmonia com essas leis naturais do campo, quando a gente vive uma vida extremamente rajásica, correndo, em estresse, né? Quebrando as leis, violando os dharmas, essas regras, né? Quando a gente vive uma vida absolutamente em violação a essas leis latunais, o que ocorre com o nosso sono profundo? Né? A gente começa a haver menos e menos possibilidade de sono profundo. Quando a gente vê, a gente está sofrendo de quê? Insônia. Eu que vivi uma vida muito rajásica, eu sei disso. Eu, no período do restaurante, principalmente, o estresse era tão grande que eu dormia pouco, entendeu? A capacidade, né, de poder, de conseguir dormir era já comprometida devido ao excesso de rajas. Aí Ishvara, com piedade desses jivas, falou assim, ok, eu estou concedendo a todos, mas tem alguns desses jivas que estão sob, né, a governança de Maya, e o Maya está colocando esses indivíduos para correr, de tal modo que eles estão desesperadamente estressados e não conseguem dormir. Aí Ishvara falou assim, eu vou propiciar a eles um outro estado. Por isso que Ishvara propiciou a gente 3 estados. Vou propiciar a eles um outro estado. Eu vou dar a eles a possibilidade de relieve, como se diz? De projetar, eu não quero usar a palavra vomitar, dar a eles a possibilidade de expelir, obrigado, de expelir toda essa aflição, ansiedade, estresse interno que está impossibilitando eles até mesmo o sono profundo. Então, ele criou o estado dos sonos, e é interessante, porque muitos anos atrás eu fiquei sabendo que existiam alguns estudos científicos que diziam que o sonho, o estado de sonho, era tão importante, se não mais importante, que o estado de sono profundo, para que o indivíduo pudesse manter a sua sanidade mental. Porque ele permite essa... Qual é a palavra que você usou? Expelir. Expelir todo esse estresse, toda essa aflição, todos esses conflitos, todos esses... Exaurir, né? Que você sempre fala, esgotar aí, mas nesse contexto expelir é ainda melhor, né? Então, a gente precisa desses 3 estados, muito embora eles ocorram naturalmente, mas eles dependem, as proporções desses 3 estados dependem muito dos nossos méritos naturais, né? Como a gente sabe, o estado do sono, esse estado do sonho, é um estado no qual o nosso corpo de vasanas, né, o nosso sanchita karmas, né, o nosso corpo causal é tão cheio de energias conflitantes, de karmas mal resolvidos, de coisas, situações que foram registradas na mente consciente e enviadas para o inconsciente, situações que não foram devidamente processadas e resolvidas, e de vez em quando a gente tem esses sonhos alucinantes. Quando você vê, eu estou matando alguém. Aí, por que você matou o cara no sonho? Matou o cara no sonho porque tinha muita violência que foi jogada debaixo do tapete, debaixo da mente consciente. Aí ela é expelida como um ato de violência, que, né, fortunadamente, graças a Deus, né, o Jiva, no estado de vigília, ele pensa com ele, não, foi só um sonho, não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver com você mesmo, é a sua violência interior que agora se manifestou, graças a Deus, nos sonhos. Você não precisa ser preso numa cadeia física, você pode se apresentar numa cadeia nesta ordem dos sonhos, naturalmente, e cumprir, né, a sua pena, né? E, naturalmente, existe um outro tipo de ananta, que é o ananta experienciado através dos yogas, né? Da yoga, do samadhi yoga. O que é esse ananta experienciado através da yoga? Né? É aquilo que eu dizia antes.
não é fundado no conhecimento, não é fundado no jnana, mas é fundado numa determinada experiência. E como experiência, toda e qualquer natureza da experiência é impermanência. Toda experiência tem um início, um meio e um fim. Portanto, a experiência dos yogis, ela é temporal, ela é gratificante e ela depende de um estado mental no qual o reflexo da consciência produza esse sentimento de silêncio profundo e absorção nesse vritti, eu sou o ser, eu sou a consciência. Essa absorção nesse vritti é a meditação mais profunda que existe, é a meditação proposta pelos Upanishads. Você quer meditar? Ok, a gente não recomenda muito não, mas se você quiser meditar, a gente recomenda que você medite. Não existe meditação sem objeto de meditação. As pessoas pensam que não existe, sim, eu posso simplesmente meditar no vazio. Não, o vazio, então, se torna o seu objeto de meditação. Entendeu? O silêncio tornou-se o seu objeto de meditação. Não existe meditação mais profunda do que o vritti, né? O Mahavakya, Aham Brahmasmi, mas profundamente absorvido, não somente na composição verbal dessa frase, mas na compreensão do significado por trás desse Mahavakya compacto, que é o suprassumo do Vedanta, né? Aham Brahmasmi. Né? Então, se a gente quiser meditar em Aham Brahmasmi, a gente vai entrar num estado, a mente vai se tornar uma com o Brahman, porque um vritti, Aham Brahmasmi, ele acaba colassando nessa dualidade. Aham Brahmasmi, eu me torno Aham Brahmasmi, a mente se torna como a palavra que eu usei? Absorvida, né, nesse vritti, e o indivíduo sente essa bem-aventurança. Esse é o caso do Ananta experimentado pelos yogis, o assim chamado Savikalpa Samadhi, ou Nirvikalpa Samadhi, no qual o yoga experimenta uma bem-aventurança puramente experiencial, a menos que ele seja um Jnani Yogi. Um Jnani Yogi é um Jnani que, além disso, devido a uma vasana de vidas, ou de uma vida, por yoga experiencial, ele simplesmente retém o seu conhecimento, mas ainda assim ele aprecia, e por questão de hábito, ele vai de novo naquela experiência de samadhi. Entendeu? Então, há quem diga, então esse é o iluminado dos iluminados, porque ele é um yogi e ele é um jnani. Tá? Um dos exemplos de um yogi jnani foi Ramana Maharaj, né? Bhagwan Ramana Maharaj. Ele era um yogi e ele era um jnani. A gente precisa da experiência de samadhi para ser um jnani? Não, absolutamente não. Quase sempre é uma distração enorme, porque você fica preso no reflexo daquilo que você é, numa mente resolvida em sattva, entendeu? E você acaba amarrado naquele objeto de experiência que você pensa seja a sua destinação final. Mas não é a sua destinação final. Por quê? Porque o Samadhi Yoga é uma condição mental, e a condição mental é um objeto, entre outros. O meu instrumento primário de experimentar o mundo se colassou com um certo vritti, Aham Brahmasmi, e agora eu experimento a plenitude de Aham Brahmasmi. Ok? Então, eu experimento isso, mas o que ocorre? Quando eu suspendo as minhas sadhanas, o que ocorre com isso? O meu instrumento primário se modifica, tá? E a minha plenitude, ela se torna, né, outros vrittis. Cada pensamento tem um sentimento inerente a ele mesmo. Quando eu saio daquele vritti Aham Brahmasmi, daquela absorção, né, no meu objeto de meditação, aí imediatamente eu lembro que, putz, eu tenho que trabalhar amanhã. Né? Putz, eu tenho que pagar as contas. Né? Eu tenho esse e aquele problema para resolver. Né? Eu tenho um divórcio, eu tenho um casamento. Né?
Então, todos esses novos vrittis, eles vão destruir o ananta do yogi. Então, esta é a problemática e a dificuldade de quase todo yogi. É como ele simplesmente ir além dessa ananta experiencial, que, como eu já disse diversas vezes, é a coisa mais prazerosa que existe. Eu costumava dizer, é melhor do que as melhores comidas e o melhor sexo que a gente possa imaginar. Essa é a condição do yogi. Mas se o yogi é um jnana yogi, ele tem o conhecimento e tem essa tendência, por que não? Né? Então, quem é um jnana melhor? É um jnana que vive absorvido em meditação profunda, em samadhi yoga, ou um jnana que está sempre ensinando as escrituras? O mundo é mais beneficiado pelo yogi que senta numa caverna e permanece absorvido, entendeu? No ananda experiencial deste vritti, Ram Ramasmi, ou jnana como Shimayananda, que saiu por aí, passou mais da metade da vida dele, ou como Shankaracharya, entendeu? Ensinando a humanidade. O que é um jnana superior? A gente jamais pode chegar a uma conclusão, porque dentro do contexto dessa ordem, cada jnana serve a um certo propósito. Não é verdade, Fernanda? O jnana que escolhe o silêncio e o samadhi yoga, ele se torna uma inspiração para os buscadores espirituais. Porque a energia sattva que irradia desses yogis é potente. Então, se ele for um jnana, melhor ainda, né? Porque ele não vai simplesmente dizer que a experiência é tudo. Ele vai dizer que essa experiência de sattva é um meio, não é um fim. Né? Então, esses jnanas experienciais, eles são grandes inspiradores. Mas, como a gente sabe, o problema da humanidade, o problema dos seres humanos, não é um problema de experiência. É um problema de conhecimento. O problema nosso não é que alguma experiência a respeito do ser pleno, ilimitado, a consciência esteja faltando. Não, porque a gente já experiencia isso o tempo todo. O nosso problema é a ignorância que nos diz que nós não estamos experienciando Satchitananda. Nós vimos até agora que é fácil reconhecer que nós experimentamos Satchit. Agora, nesses últimos 5 capítulos, a gente vai entrar no fato que nós estamos experienciando Ananta. Mas a nossa ignorância nos diz que nós não estamos. Nosso problema não é a experiência, nosso problema é a ignorância. E contra a ignorância, o único remédio é o conhecimento. Os yogis também experimentam a bem-aventurança ilimitada, quando esforços deliberados resolvem a mente em samadhi. A referência das escrituras para essa ideia é o 6º capítulo do Bhagavad Gita. Então, aparece no Gita, no 6º capítulo, Lord Krishna faz uma concessão ao yoga. Né? Eu ouvi o Swami Paramahansa dizendo que a yoga experiencial, né, desenvolver uma mente satívica de modo que eu possa desfrutar dessa bem-aventurança, que é um reflexo da consciência numa mente resolvida em Satya, que essas yogas, elas são apresentadas no Gita e em algumas escrituras do Vedanta como uma concessão à yoga, mas sempre com notas bem grandes, dizendo que a yoga é um perigo. É um perigo por quê? Muito embora ela permita ao meditador o desenvolvimento de uma mente mais satívica, mais contemplativa, o meditador fica preso, amarrado na ideia de que aquela experiência é o ser, e ele não consegue distinguir o ser que ele é da experiência de Satya. Esse é o perigo do yoga. Vocês que sempre gostaram de yoga e meditação, né? Esse é o perigo da meditação e do samadhi yoga. Então, vamos passar esse parágrafo rapidamente. O capítulo
11 também aborda a questão da pessoa liberada, do Jnani, né? Os nossos textos vedânticos, eles frequentemente apresentam o fato de como é a vida do liberado, como ele se comporta, né? No Gita eles dizem assim, como ele caminha, como ele anda, como ele fala, né? Em outras palavras, como ele vive, né? Ele vive de acordo com esse conhecimento, ou o conhecimento dele e a vida dele são duas coisas distintas, né? Então, eu quero saber como ele vive, porque eu quero saber o que tem lá de benefício em tudo isso, né? A gente quer saber exatamente como é que eu falo, como é que eu caminho, como é que aí as pessoas começam a imitar o caminho de Osho Rajneesh. Aí elas entram numa escola que tem lá na Califórnia, que diz, venha para nós e aprenda como se tornar um guru. Eles vão explicar e ensinar exatamente como falar, como caminhar, como se vestir, como se comportar. Não, como é a vida do Jnani, é como ele responde às crises da vida, às adversidades da vida, entendeu? Como é que ele interage com o campo? Se ele interage de modo dármico, de modo coerente, de modo equilibrado, né? Então, isso surge sempre em nossos textos, né? A realidade é tudo o que é. Um ensino completo da natureza do ser leva em consideração todos os aspectos da existência do ser. A experiência de amor, paz, satisfação, bem-aventurança é um tópico de considerável interesse para os seres humanos. Talvez o único. Por quê? É o mais considerado dentro do mundo espiritual, porque todo mundo quer o autoconhecimento para ser feliz. Ah, não! Eu já transcendi a ideia de ser feliz. Não. O autoconhecimento serve o propósito de fazer feliz quem? O ser? A consciência? Não, a consciência não é um agente experienciador. O autoconhecimento serve o propósito de fazer feliz o jiva, de fazer o jiva satisfeito, né? Vivendo em harmonia com a sua natureza, com Satchitananda, né? De modo que ele possa navegar em Mitya, apesar de todas as dificuldades do Mitya, mantendo essa compreensão a respeito da sua natureza, que não é afetada pelas naturezas deste Mitya que nós temos aqui, da vida nesse planetinha, né? Que não é mole, né? A gente tem que estar sempre na corda bamba tentando encontrar um equilíbrio para viver nesse planetinha. Teve um período na minha vida que eu era meio indignado. Eu falava, pô, Ishwara, por que você me mandou para esse planetinha sem vergonha? Por que não um planetinha melhor, onde as pessoas são mais satívicas, mais iluminadas, mais dármicas, né? Onde existe paz, prosperidade, onde existem os gurukulas, onde o Dharma prevalece, etc, etc. Mas nesse planetinha, será que eu merecia sofrer tanto assim, né? Nesse planetinha, nessa famíliazinha, nesse relacionamentozinho. Então, todos nós queremos esse conhecimento porque a gente quer ser feliz, a gente quer esse ananta. Se a felicidade é a natureza do ser e a realidade é a consciência aparecendo como dualidade, um sujeito consciente e objetos inertes e objetos sencientes também, porque quando a gente vê um outro jiva humano, a gente pensa que o outro é um objeto, mas, na verdade, ele se sente um sujeito também, né? Então, existem objetos inertes e objetos sencientes. Então, a vida sendo essa interação entre o sujeito jiva e os objetos ao seu redor, é uma constante luta para produzir a felicidade. A felicidade da consciência pura original e a felicidade da consciência refletida. A felicidade da consciência pura, que pode ser obtida cognitivamente através da compreensão da minha real natureza como ilimitação. E a bem-aventurança, a ananda experiencial, que é o reflexo da consciência original no intelecto, bem resolvido através do jnana. Aqui nesses textos finais,
a gente vai ver uma concessão ao yoga. É por isso que o Swami Paramarthananda evita esse texto, né, do Paratitya, porque ele diz que abre é como abrir uma caixinha de marimbondo, que depois você tem que resolver o problema, porque enfatiza o Ananta do yoga e pode produzir uma certa confusão e você, não, ok, então eu vou buscar o Ananta experiencial através do Samadhi Yoga. A gente vai ver isso mais adiante, quando nós entrarmos no capítulo do Yoga Ananta. São 5 capítulos, cada um desses capítulos termina com Ananta. Nós veremos também o capítulo do Yoga Ananda, que é o capítulo que Swami Paramarthananda acha um pouco perigoso, porque pode gerar controvérsias e confusões. O sujeito e os objetos. É lógico que a felicidade se trata de um aparecendo como dois, a dualidade é experiencial, a experiência requer dois. Distinguir a felicidade original da felicidade refletida é tão difícil quanto distinguir o reflexo de um rosto em um espelho do próprio espelho. Então, nós temos um espelho, nós temos o reflexo do meu rosto no espelho, e agora eu quero separar o espelho do meu rosto refletido dentro do espelho. É quase impossível separar, né? Porque a imagem, o reflexo do meu espelho ocorre dentro do âmbito do espelho. Como é que a gente vai separar o espelho do meu reflexo dentro do espelho, né? É difícil compreender. A criancinha pequenininha, um gatinho no seu início, fica meio confuso, né? Ele vai lá tentando abraçar o outro bebezinho, né? Até que ele começa a compreender esse fenômeno. Distinguir a consciência e o Ananta original da consciência refletida e o Ananta refletido também é difícil de compreender no início, mas não para nós que somos vedantinos avançados. Nós temos experiências do Ananta experiencial, porque quase todos nós viemos das escolas de meditação, etc., as escolas experienciais, né? E a gente compreende a distinção entre essa Ananta experiencial e o Ananta. E Ananta é o Ananta derivado do conhecimento, do autoconhecimento, que neutraliza as experiências cujo o Ananta está ausente, o Ananta experiencial. Por quê? Porque podem ser experiências adversas, experiências desafiantes, experiências de crises, mas ainda assim o autoconhecimento, essa certeza, essa convicção a respeito da minha real natureza, permite a Ramji dizer está bem quando está bem, está bem quando está mal. Por quê? Porque meu conhecimento é firme, meu conhecimento é sólido, meu conhecimento é sempre presente, ele não depende das circunstâncias. Do mesmo modo que o Bhakti, do Bhakta, está sempre presente, independentemente do Lorde concedendo Punya ou Papa. Aquele Bhakta que desenvolveu esse Bhakta sólido, firme, confiança, de amor, apreciação, reverência pela vida, como Ishwar, ele aceita com amor e reverência tudo como prasad, né? Por quê? Porque o conhecimento dele é firme a respeito do Lorde. Entendeu? Ele não depende das circunstâncias, mas aqueles bhaktas a nível mais primário, mais elementar, eles amam Deus quando as circunstâncias são favoráveis, e aí eles começam a reclamar de Deus quando as circunstâncias são desfavoráveis, né? Então, esses são bhaktas menos desenvolvidos, né? Então, a pessoa liberada. A realidade é tudo que é, a experiência de alegria é o motivo qual nós entramos no mundo espiritual, é o motivo que todos os sensares correm atrás de objetos. Ele é função dessa dualidade entre o sujeito e os objetos experimentados na mente do objeto, e o indivíduo precisa crescer, desenvolver mérito para chegar no Vedanta até que ele comece a distinguir, compreender que não existe realmente Ananta nos objetos. O Ananta ele existe como um fenômeno que ocorre nesse instrumento primário de experiência, no intelecto humano, ok? E essa experiência de Ananta, ela é produto, seja da experiência dos objetos, se os objetos são favoráveis aos meus gostos e desgostos, aí eu tenho essa experiência de Ananta, as coisas estão andando bem, né?
Minha mente é pacificada, resolvida, porque eu estou experimentando punya. E o ananta, que é inerente da convicção de conhecimento da minha natureza como ananta. Esse conhecimento firme, claro, permite ao intelecto do Jnani permanecer ainda a desfrutar ananda, uma satisfação, até mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Então, compreender esses dois anandas, o ananta e o ananda, o yanananda e a yogananda, que é a experiência do reflexo da consciência no intelecto satívico, né? Compreender essa diferença é tão difícil quanto compreender a imagem de uma criancinha no espelho, entendeu? Do espelho. Como é que eu vou discriminar o espelho daquela criancinha? Ah, neném, neném, pum! Né? Neném bate com a cabeça no espelho. Né? Então, esse é o ponto aqui. Em primeiro lugar, o enigma básico que cria a necessidade de um ensino. É indispensável que a gente possa compreender, distinguir a ananta de ananda, ok? Essa felicidade inerente do autoconhecimento e a felicidade inerente de experiências favoráveis aos meus gostos e desgostos. A gente precisa de um corpo de ensinamento completo, um corpo que nos explique Mitya, nos explique Ishvara, esse sistema governado por Vasanas, o modo que Ishvara cruelmente, aparentemente, projetou esse labirinto, esse samsara chakra, no qual todos os jivas humanos eles permanecem presos, né? Vítimas desse círculo vicioso, os vasanas, desejos, verbalizações, ações e mais vasanas, né? Compreensão de tudo isso, do Dharma, compreensão do papel do jiva, da experiência do jiva, a necessidade do jiva de desenvolver determinadas qualificações, tudo isso faz parte desse corpo de conhecimento, de ensinamento, chamado Vedanta, o final dos Vedas. Né? Então, o primeiro passo é um corpo de conhecimento completo. Isso vai dar análise, vai propiciar a nós uma compreensão entre Mitya, as subordens dentro de Mitya, e as distinções entre Sati e Mitya, de tal modo que o nosso intelecto possa ser purificado, refinado ao ponto que a gente possa distinguir o ser como Ananta, né? Das nossas experiências do dia a dia de Ananda, né? De tal modo que a gente comece a abrir mão dessas experiências momentâneas de Ananda, né? Que são Anandas indiretas e dependentes da obtenção, né? Dos nossos objetos de desejo, do nosso Ananta natural, que é a nossa natureza inerente, a nossa natureza, a nossa essência, ok? Então, tudo isso somente é possível através de um corpo de conhecimento completo. A felicidade original e a felicidade refletida. De novo, Ananda, a felicidade refletida. So, Jnani experiencia o que? Ananta e Ananda. Tá? Por quê? Porque o Ananta, a compreensão a respeito da minha natureza, condiciona a minha mente de tal modo que ela se torna um refletor mais satívico. Ela se torna um Parabhada Karma mais punya, mais favorável. Por tudo isso, o Jnani também experiencia a bem-aventurança experiencial, não somente decorrente da compreensão cognitiva, eu sou infinitamente não limitado, mas também da experiência que vem a convalidar esses ensinamentos. Porque se não existisse modo de realmente, por isso que esse texto começa aqui dizendo a pessoa liberada, entendeu? Mas se não existisse um modo de verificar que as escrituras realmente funcionam, qual é o modo de verificar? É o indivíduo que se submete a essas escrituras, ele tem que ver quais são os benefícios da assimilação desses autoconhecimentos, né? Então, eles precisam ser reconhecidos, verificados, colocados para teste, e é por isso que o Vedanta existe desde o início dos tempos, que é um método válido que sobreviveu milênios e milênios e milênios e milênios.
Qualquer escola de pensamento moderno não sobrevive os milênios, entendeu? Bem vai. Conforme mencionado, o Panchadasi é muito bem organizado, mas às vezes o modo como as ideias são dispostas é não tão conciso como no capítulo anterior. Então, essa é uma colocação. E a frase de cima que é importante, professor. A felicidade original e refletida não são a mesma coisa, mas também não são diferentes. Tá. Então, a imagem do meu rosto no espelho e meu rosto fora do espelho não são a mesma coisa. Mas ainda assim, quando a gente vai lá pertinho, assim, mas não são diferentes. Tá? Uma é o meu rosto original e o outro é o meu rosto refletido. Qual é a relação entre o meu rosto refletido e meu rosto original? É que meu rosto refletido é uma cópia fiel, dependendo do espelho, né, do meu corpo original. Depende do meu corpo espiritual, meu corpo original, e depende do espelho refletor. Né? Então, a felicidade, a ananta do ser, ela é refletido nesse espelho chamado o corpo sutil ou intelecto do Jiva. Quando ele reflete, o indivíduo ele experiencia o ananta, né, em sua dimensão experiencial, experiencia como satisfação quase perfeita. Né? Então, qual é a diferença dessa ananta experiencial e do ananta original? A diferença é que o ananta original é livre e independente do seu reflexo. O reflexo é um modo de comprovar que os ensinamentos funcionam. Né? Porque a gente, através da experiência, a gente pode ver, ok, minha vida foi transformada por essas escrituras, pelo estudo, assimilação e internalização desses conhecimentos. Tá? Então, de qual modo é a mesma coisa? É a mesma coisa porque ambos são originados do ser, né? Da consciência, da natureza ilimitada, da natureza Nanda, que se reflete na medida que eu removo as ideias equivocadas a respeito de mim mesmo e assumo a minha identidade primária como Satchitananda. Né? Então, nesse caso, Jiva Atma é Paramatma, mas o modo qual Jiva Atma é Paramatma e Paramatma não é Jiva Atma, a gente vai ter oportunidade de ver nas próximas classes. Tá? Me lembra desse ponto também que é importante. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado a todos. Até mais tarde. Eu espero que vocês estejam sendo beneficiados e desfrutando desses ensinamentos milenares da Escritura, ok?